O eco de Jotunheim. A primeira vez que Stian ouviu o eco, estava sozinho, a 1.800 metros de altitude, com os dedos dormentes e os pulmões remando no ar rarefeito das montanhas de Jotunheim. Ele gritou seu próprio nome, mais por desafio do que por necessidade, e esperou que o som retornasse como um espelho fiel da sua voz. Mas o eco que respondeu não era dele. Soava mais grave, mais lento, como se sua voz tivesse passado por algo ou alguém antes de voltar. Ele franziu o senho. O vento podia distorcer o som, sabia disso, mas havia algo naquele retorno que o incomodou de um jeito estranho, quase pessoal. Era como se o eco não estivesse apenas repetindo, mas imitando. Stian era um alpinista experiente. Já havia escalado em países onde o frio matava em minutos e onde avalanches sussurravam como predadores. Ainda assim, algo em Jotunheim o deixava inquieto desde que colocara os pés ali. Os guias da vila mais próxima recusaram-se a acompanhá-lo. Disseram que as montanhas estavam famintas este ano. Ele riu na hora. Agora, não achava tão engraçado. Na segunda noite, o vento soprou sem cessar, uivando pelas fendas como se os próprios gigantes da mitologia norueguesa estivessem despertando. Ele montou acampamento em um platô estreito. Antes de se enfiar no saco de dormir, chamou novamente seu nome para a vastidão. Era quase um ritual, um modo de afirmar que ainda estava ali, inteiro. Stian. O som bateu nas rochas, viajou pelos vales e voltou. Desta vez, a repetição veio em múltiplas camadas. Uma voz feminina, uma voz infantil, um murmúrio quase bestial. Stian se levantou de súbito, o coração trovejando no peito. Pegou a lanterna e iluminou o vazio. Neve, pedras, silêncio. Tentou convencer-se de que estava cansado. O cérebro, sob pressão e frio, pregava peças. Mas naquela noite não dormiu. No terceiro dia, o sol mal apareceu. O céu era um teto cinza opressivo, e o mundo parecia feito apenas de gelo e pedra. Ele escalou por horas, as mãos roxas dentro das luvas, os pés cada vez mais pesados. Começou a sentir que algo observava, não de perto, mas de algum ponto acima ou abaixo, um olhar invisível, como se a própria montanha estivesse consciente de sua presença. À tarde, enquanto descansava numa encosta, ouviu alguém sussurrar seu nome bem perto do ouvido. Virou-se tão rápido que escorregou e quase caiu da borda. Mas não havia ninguém. Apenas suas pegadas, as dele, e mais uma trilha de marcas suaves, como se algo tivesse andado ali com pés descalços. Quando tentou gritar, o som se engasgou na garganta. Mesmo assim, conseguiu murmurar. Stian. O eco não respondeu. Não de imediato. Veio minutos depois, em fragmentos dispersos, como vozes presas em cavernas invisíveis. Não volte. Ficamos aqui. Seja a pedra. E então, silêncio absoluto. No fim do dia, ele alcançou o cume. Mas não houve celebração. O vento estava parado. A neve caía em flocos tão lentos que pareciam suspensos. O mundo inteiro parecia ter prendido a respiração. Stian gritou. Nada. Tentou de novo. Nem um único retorno. Jotunheim havia engolido seu eco. 2 meses depois, um grupo de alpinistas encontrou o acampamento de Stian abandonado. Os equipamentos estavam todos lá, inclusive um gravador digital que ele usava para documentar a escalada. Quando ouviram a última gravação, esperavam apenas sons de vento, talvez algum comentário pessoal. Mas ouviram algo que gelou todos ali. A voz de Stian sussurrando seu próprio nome, seguida por centenas de ecos, todos diferentes, todos distorcidos. Como se outras vozes estivessem respondendo. Algumas gritavam, outras choravam. Uma delas ria. E então, no final da gravação, uma última frase, nítida e dita com uma voz rouca, que nenhum deles conseguiu identificar. Mais um entre nós. Desde então, evitam escalar Jotunheim no fim do inverno. Dizem que é quando o gelo está mais fino e os ecos mais famintos. Porque há lugares no mundo que não apenas devolvem que você grita,
Eles guardam e, às vezes, respondem. A ponte de sangue de Trostigem. Dizem que é uma maldição enterrada sob as pedras da estrada de Trostigem, a escada dos Trolls, um dos caminhos mais belos e traiçoeiros da Noruega. Entre as montanhas escarpadas e as quedas d'água que nunca congelam, uma ponte curva se destaca, envolta em neblina quase constante. Ela parece como uma luz do dia, mas, quando o crepúsculo desce, as sombras ali ganham peso. E, segundo a lenda, a cada 100 anos, algo antigo acorda sob essa ponte. Em outubro de 2023, 2 amigos, Mikkel e Aron, decidiram fazer uma viagem de moto por Honsdal. Queriam fotografar as luzes do norte, escalar penhascos e se isolar um pouco do mundo. Dormiriam em barracas, explorariam a região e fariam a famosa travessia de Trostigem ao entardecer, como muitos viajantes ousados. 100 anos da última história, comentou Aron, rindo, enquanto abasteciam num vilarejo. Tá na hora de aparecer um troll novo. Mikkel sorriu, mas não respondeu. Ele crescerá ouvindo as histórias que os avós contavam sobre a ponte, de como uma vez, em 1923, um carro foi encontrado vazio, parado no meio da pista, com as portas abertas e marcas de arranhões na lataria. Os corpos nunca apareceram. O que a maioria ignorava era o detalhe mais sinistro da lenda, o sangue. A cada século, um sacrifício humano seria exigido, uma oferenda para manter a estrutura firme, para impedir que ela desabasse. O problema é que ninguém sabia quem ou o que era ela. Naquela noite, estacionaram perto da ponte. Montaram acampamento a poucos metros, com uma visão ampla da estrada serpenteando pela montanha. Havia um frio estranho no ar, cortante demais para aquele período do outono. O vento parecia assobiar melodias antigas, ritmadas, como se chamasse algo. Às 23h47, Mikkel ouviu passos pesados, não humanos, se aproximando da ponte. Pensou ser um caminhão, mas o som era irregular, úmido, como de algo caminhando com peso demais para as pernas que o sustentavam. Aron, você ouviu isso? Mas Aron dormia, ou fingia dormir. Mikkel saiu da barraca, a lanterna em punho, e viu nada. A ponte estava vazia, exceto pela névoa que parecia mais densa, como se escorresse das pedras em vez de subir do rio. E então, um som cortou o ar. Um estalo, como de osso se partindo, seguido por um grito abafado. Ele correu até a ponte e encontrou Aron ajoelhado no meio do asfalto, paralisado, encarando algo sob os arcos. Mikkel hesitou por um instante antes de seguir seu olhar. Ali, sob a ponte, havia uma criatura. Não era exatamente um troll como nos contos infantis. Seu corpo era feito de pedra quebrada e raízes escuras, com olhos que brilhavam como carvões acesos. Tinha dentes longos como pregos de ferro e dedos que pareciam galhos congelados. A criatura sussurrava em um idioma impossível, e a ponte pulsava com cada palavra. O ser estendeu uma mão. A ponte tremeu. Um corpo, disse uma voz na mente de Mikkel. Não era sua. Era antiga, feminina, faminta. Só um, para que a estrada permaneça. Mikkel recuou, mas Aron já chorava, hipnotizado. Caminhava para a beirada da ponte com passos vacilantes. Não, gritou Mikkel, agarrando-o pelo braço. Mas Aron olhou para ele com olhos vazios. Ela já me escolheu. E, sem mais resistência, se atirou. O impacto foi abafado. O som de ossos, de sangue no gelo. A criatura desapareceu, dissolvendo-se na névoa como se nunca tivesse existido. A ponte silenciou. O frio recuou. E a estrada ficou firme. Mikkel ficou ali até o amanhecer, sem saber se havia enlouquecido ou se a lenda era real. A polícia concluiu que Aron escorregara, acidente trágico, mas não incomum. Mas Mikkel sabe. Ele sabe por quê. Desde aquela noite, houve uma voz nas pedras sempre que passa por pontes. Uma voz que sussurra em sua mente, que diz que a estrada está segura, por agora, até o próximo sacrifício. E se você dirigir por Trostigem, preste atenção no entardecer. Às vezes, a ponte sangra. Pequenas gotas vermelhas nas pedras, como lágrimas antigas. E talvez,
Só talvez ela esteja contando os dias. O espírito congelado de Svalbard. O arquipélago de Svalbard, ao norte do Círculo Polar Ártico, é um lugar onde o sol desaparece por meses e o frio chega a trincar o próprio tempo. Entre as geleiras e os ursos polares, existe uma estação de pesquisa abandonada desde os anos 80, conhecida entre os locais apenas como Casulo. Oficialmente, ela foi desativada após um incêndio parcial. Extraoficialmente, algo mais ficou ali dentro. Em 2022, uma expedição universitária conseguiu autorização para investigar o local. A líder era a professora Karen Noll, especializada em arqueologia polar e fenômenos isolados. Com ela, foram 3 alunos, Lena, Mads e Henrik. A proposta era clara: coletar artefatos e documentos da estação, catalogar tudo sair em 72 horas. Mas desde a chegada, o lugar parecia congelado no tempo. Equipamentos ainda ligados à meia força, lâmpadas intermitentes e uma leve camada de gelo sobre tudo, inclusive dentro das paredes. Como se o frio emanasse de dentro, não de fora. No segundo andar, encontraram algo que não estava nos registros: um quarto trancado com placas de metal. Pela janela de observação, viram um corpo, sentado, perfeitamente conservado. Um homem, de jaleco branco, com olhos abertos e pele intacta. Não havia sinais de putrefação. Não havia gelo sobre ele. Apenas o silêncio. Quem é ele? Murmurou Lena. Henrik encontrou um diário nos escombros, escrito por um pesquisador chamado Dr. Erik Norevik. Nos últimos registros, ele mencionava uma descoberta não natural durante uma escavação de permafrost, algo que ele chamou de pulsação dentro do gelo. Depois disso, o diário se tornou cada vez mais errático. Palavras riscadas, frases repetidas obsessivamente. Ele acordou. Não devemos olhar nos olhos dele. O frio não é nosso. Ele lembra. Ele ouve até no escuro. Naquela noite, Mads desapareceu. A porta de sua cabine estava aberta. Não havia pegadas na neve. Apenas um estranho rastro de escamas de gelo, como se algo tivesse se arrastado no chão, deixando uma trilha fria demais para derreter. Karen queria evacuar imediatamente, mas uma nevasca fechou todas as possibilidades de extração aérea. Ficariam mais 48 horas presos ali. E o corpo no segundo andar não estava mais sentado, estava em pé. Lena foi quem viu primeiro, através do monitor de segurança. Ela gritou, mas quando correram até o quarto, a figura estava novamente na cadeira, imóvel, olhos abertos. Ainda assim, algo havia mudado. Os olhos agora estavam voltados diretamente para a câmera. Na madrugada seguinte, Henrik começou a falar sozinho. Murmurava frases em norueguês arcaico, com uma entonação impossível para alguém nascido no século XXI. Disse que ele os havia escolhido, que estavam dentro dele agora, e que o frio iria preservá-los, como preservou os antigos. Depois, tentou cortar a própria língua com uma espátula de gelo. Quando socorreram, os olhos dele estavam cobertos por uma fina camada de geada. Por dentro, Karen foi a única que sobreviveu. Encontraram-na dias depois, vagando fora da estação, descalça na neve, com os pés roxos e os olhos fixos em algum ponto invisível. Ela repetia apenas uma frase: "Ele está esperando outra estação." Nunca mais voltou a falar. A estação de Svalbard permanece fechada, mas há relatos de caçadores, exploradores, cientistas que dizem ouvir vozes quando o vento passa por aquela região. E há uma imagem recorrente em satélites térmicos, uma silhueta, em pé, junto à janela mais alta, olhando para o branco infinito. E os olhos, sempre brilhando, mesmo no escuro, porque há algo em Svalbard que não dorme. Ele apenas conserva o martelo de ninguém. Na pequena vila de Frar, entre montanhas cobertas por pinheiros e lagos congelados, os invernos pareciam durar mais do que em qualquer outro lugar da Noruega. Ali, o tempo andava devagar, e com ele, as histórias. Uma em particular passava de geração em geração, a do martelo de ninguém. Diziam que, séculos atrás, quando os deuses antigos ainda caminhavam em silêncio entre os homens,
Um deles caiu. Um deus da fúria e da guerra, exilado pelos próprios irmãos. Seu nome foi apagado, sua arma enterrada no gelo. Mas a lenda persistia. Aquele que encontrasse o martelo encontraria também a raiva de um deus esquecido e pagaria o preço. Em janeiro de 2021, um garoto de 10 anos chamado Elias estava brincando no lago congelado próximo à vila. A mãe o avisara para não se afastar. As neves estavam estranhas naquele ano. Quentes demais, pesadas demais. Mas Elias era curioso, como toda criança. Perto da margem, viu algo escuro sob o gelo translúcido. Achou que fosse um tronco, mas ao se aproximar, percebeu a forma. Um cabo grosso, um bloco metálico, rúnico, parecia um martelo. Ele correu de volta para casa e contou ao avô Johann, que morava com eles. O velho congelou ao ouvir a descrição. Ficou pálido como a neve. Disse apenas: "Você não viu nada. Não volte lá." Mas Elias voltou. À noite, usou uma pá e começou a escavar o gelo. A cada batida, o ar parecia mais pesado. Um som abafado começou a vibrar sob seus pés, como um tambor distante. Quando o martelo enfim se soltou, o mundo pareceu prender a respiração. E então, silêncio. O martelo era maior do que parecia, e frio como algo que nunca tocou o sol. Ao segurá-lo, Elias sentiu uma onda subir pelo braço. Calor, fúria, presença. Nos dias seguintes, a vila mudou. Animais fugiam para a floresta. O vento zumbia em línguas esquecidas. E Elias começou a falar sozinho. Ou melhor, a ouvir. Ouvia uma voz que ninguém mais escutava, uma voz que sussurrava com o peso de trovões contidos. Eles me apagaram, mas você me lembra. A mãe procurou ajuda quando encontrou o filho desenhando runas nas paredes com carvão e gelo derretido. As runas não estavam em livros, nem online. Johann, o avô, as reconheceu. Eram runas de guerra, runas divinas. Naquela noite, Johann invadiu o quarto de Elias, pegou o martelo enquanto o neto dormia e tentou levá-lo de volta ao lago. Mas o martelo não queria ir. No dia seguinte, encontraram Johann caído na margem, os ossos do braço destroçados como por impacto de relâmpago. Ele ainda respirava, mas não falava mais. Elias apareceu pouco depois, os olhos em um tom estranho de âmbar. Disse, com a voz misturada de outro, mais grave e antiga: "O martelo não pertence a vocês. Ele me escolheu." Começaram os desaparecimentos. Primeiro, um caçador. Depois, um pastor. Todos vistos pela última vez perto do lago. As noites ficaram mais quentes. O gelo começou a derreter antes do esperado. O tempo não seguia mais regras. A mãe de Elias fugiu com ele para Oslo. Tentou interná-lo, mas o menino apenas sorria, sereno, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Os médicos diziam que ele tinha traumas, mas durante a noite o prédio tremia e as câmeras de segurança captavam algo estranho. Elias murmurava em uma língua morta enquanto dormia e objetos de metal vibravam à sua volta. Até que, um dia, sumiram. Mãe e filho, evaporados. O martelo nunca foi encontrado, mas, às vezes, nas redondezas de Fra, moradores relatam ver pegadas no gelo, profundas, grandes demais para qualquer ser humano, e ouvirem, ao longe, um som como trovões contidos sob a terra. Dizem que o Deus esquecido ainda caminha, que sua fúria não foi saciada, que o martelo não pertence a homem algum, e que a próxima criança a encontrá-lo talvez lembre mais do que deveria. A vila que dorme com os lobos. No norte profundo da Noruega, onde as noites de inverno duram meses e os céus se tingem de um verde espectral, há uma vila que não aparece em mapas modernos. Seu nome é Vardik, e quem a conhece diz que só pode ser encontrada se você estiver perdido. Mas há uma regra inquebrável: nunca entre em Vardik no inverno. Na primavera, quando o sol retorna e os ventos cessam, a vila desperta. É pacífica, serena, casas de madeira colorida, moradores simpáticos, fiordes límpidos, crianças brincando sob a aurora boreal.
Muitos que a visitam dizem que ela parece um sonho. E talvez seja, porque quando o inverno chega, Vardig desaparece. Em 2018, um documentarista norueguês chamado Lars Eiden ouviu rumores sobre a vila. Histórias antigas, ditas por pescadores e pastores de renas, de um lugar onde os habitantes desapareciam por meses e voltavam com olhos diferentes. Lars se fascinou. Reuniu uma pequena equipe e partiu para o norte, decidido encontrar Vardig. Em setembro, chegaram à região montanhosa onde, segundo os relatos, ela existia. E, para surpresa de todos, ela estava lá. A vila os recebeu com hospitalidade. Os moradores pareciam calmos demais, gentis demais, todos com sorrisos pacíficos, vozes baixas e olhos cinzentos. Quando Lars perguntou sobre o inverno, eles apenas riram. No inverno, dormimos com os lobos. Ninguém explicou o que isso significava. Em outubro, a equipe decidiu permanecer. Queriam filmar o fenômeno. Registraram dias tranquilos. Pescadores nos lagos, crianças brincando entre pinheiros, idosos contando histórias à beira da lareira. Tudo calmo demais. Artificial, talvez. Mas então, no início de novembro, algo mudou. O frio se intensificou. O céu ficou opaco, como se coberto por um véu. E os moradores começaram a mudar. Os sorrisos sumiram. Ninguém saía mais à noite. As janelas eram vedadas com tábuas e o cheiro de madeira queimada dominava o ar. No dia 12, a neve caiu pela primeira vez. E Vardig silenciou. A equipe acordou e não havia mais ninguém nas ruas. As casas estavam fechadas por dentro. Nenhuma fumaça saía das chaminés. E, no ar, um som, um uivo profundo, que vinha da floresta. Um uivo que parecia conter palavras. Lars bateu em todas as portas. Ninguém respondeu. Até que, na igreja da vila, encontraram um manuscrito antigo, guardado sob o altar. Era um diário, datado do século XVII, escrito por um padre chamado Elias Gaard. Nele, lia-se: toda colheita exige sono. Toda paz exige sacrifício. No inverno, eles vêm. E nós tornamo-nos deles. A última página era apenas uma frase. Os corpos dormem. As peles caminham. Naquela noite, o Ivo voltou. Mais próximo. Mais humano. Uma das câmeras de movimento posicionadas pela equipe captou algo terrível. Uma figura quadrúpede, enorme, com pele humana pendendo como manto, caminhando entre as árvores. Seus olhos brilhavam num tom vítreo. E, por breves segundos, sussurrou o nome de Lars, exatamente com a voz da mulher da padaria. No dia seguinte, um dos membros da equipe desapareceu. E então, outro. As pegadas na neve não ajudavam. Elas se formavam, do nada, como se surgissem de baixo para cima, como se algo acordasse de dentro da terra. Lars, desesperado, tentou fugir, mas não havia mais estrada. A vila estava cercada por neve impossível de atravessar. O frio era feroz, mais do que em qualquer outro inverno. A floresta estava viva, e os lobos, ou o que quer que fossem, andavam em pé agora. Em seus últimos registros, Lars escreveu: eles não são lobos, nem homens. São memórias do que fomos. Estão nos usando, nos vestindo. Quando o sol voltar, os corpos acordam. Mas não somos mais nós. A vila acorda sem alma. Em abril de 2019, uma equipe de resgate encontrou as câmeras, mas não encontrou Lars, nem sua equipe. A vila parecia desabitada há décadas. As construções estavam cobertas de musgo, decadentes, como se ninguém morasse ali há muito tempo. Mas nas imagens registradas, os rostos estavam lá, claros, andando, sorrindo, como se nada tivesse acontecido, como se todos tivessem acordado, renovados. Hoje, às vezes, exploradores dizem encontrar Vardig novamente, sempre no verão, sempre com moradores gentis e sorrisos serenos, e se perguntam o segredo de tanta paz. Mas ninguém pensa no inverno, até que ele chega,
e a vila dorme, com os lobos. A caverna de runas vivas, nas profundezas da Noruega Central, próximo ao fiorde de Geiranger, há uma formação rochosa evitada até mesmo pelos guias locais. Eles a chamam de Gravert, o coração sepultado. Não aparece em roteiros turísticos, nem nas trilhas de alpinistas. A floresta ali é estranhamente densa e os animais não se aproximam. Dizem que dentro da montanha há uma caverna com paredes cobertas por runas antigas. Mas essas runas se movem. Em 2020, 5 jovens universitários, Ida, Mikkel, Sara, Emil e Victor, decidiram explorar regiões inóspitas para um documentário de lendas esquecidas. Ida era a mais cética. Queria apenas imagens impactantes para o projeto. Já Mikkel, estudante de mitologia nórdica, parecia estranhamente animado. As runas de Gravert foram descritas em apenas um manuscrito medieval. Rúnicas que sangram significado quando não são olhadas, disse, empolgado, ainda na trilha. Após 2 dias de caminhada, encontraram a entrada, um corte estreito entre rochas negras, coberto por musgo e raízes torcidas. O interior exalava um frio que não vinha do ar, mas de algo mais fundo. A caverna era grande, profunda, com uma acústica impossível. Os passos pareciam ecoar 2 vezes, uma imediatamente, outra com atraso, como se algo caminhasse atrás. E então viram as runas. Elas cobriam todas as paredes, algumas entalhadas, outras como cicatrizes na pedra. Mas o que mais chamou a atenção foi o padrão. De longe, pareciam dispostas em círculos que se expandiam em espiral. De perto, pareciam olhos. Sara comentou que teve a impressão de que as runas mudavam de lugar cada vez que ela virava o rosto. Emil riu, mas quando revisaram as fotos no celular, as runas estavam diferentes a cada imagem, como se reorganizassem para serem lidas por alguém que não era humano. Na 3ª noite dentro da caverna, Victor começou a ter sonhos. Sonhava com um mar congelado e um som profundo, semelhante a baleias distantes, mas mais antigo. Quando acordava, a primeira coisa que fazia era olhar para as runas. Sussurrava palavras que não aprenderá. Sara começou a ter sangramentos nas narinas. Ida se queixava de vozes ecoando dentro da cabeça. E Emil sumiu. Simplesmente desapareceu no túnel mais estreito da caverna, onde os sinais de GPS deixavam de funcionar. Procuraram por horas. Quando voltaram à entrada, seus equipamentos estavam revirados. E no lugar da mochila de Emil, havia algo novo. Uma runa marcada no chão, brilhando levemente com um azul gélido. Mikkel a reconheceu nos registros antigos. Era chamada de Skraaka, eco que recorda. Diziam que ela prendia almas em memórias infinitas. Ida quis ir embora. Mas Sara, estranhamente calma, disse: "Ele está conosco. Ele só mudou de forma." Na última noite, as câmeras continuaram gravando mesmo após todas as lanternas se apagarem. No escuro, a filmagem captou sussurros, em voz múltipla, impossível de transcrever. Em uma das cenas, Sara aparece caminhando até uma parede. Quando a luz infravermelha ilumina seu rosto, ela está sorrindo. E as runas ao redor dela se reposicionam, como se estivessem conversando. Mikkel foi o segundo a desaparecer. Ida acordou com um grito. Encontrou apenas os sapatos dele. E sangue, não escorrido, mas desenhado no chão em curvas perfeitas, formando uma nova runa. A runa do retorno sem corpo. Ida, desesperada, correu pela caverna até encontrar a entrada. Mas o caminho não era mais o mesmo. As passagens se multiplicavam. As paredes pareciam pulsar. As runas se moviam agora enquanto ela olhava. Ela desmaiou. Foi encontrada semanas depois por um grupo de alpinistas. Estava desidratada, suja, murmurando em nórdico antigo, um idioma que nunca estudou. Repetia uma única frase: "O que é lido também nos lê." Até hoje, a gravação daquela expedição circula na internet profunda, em fóruns de ocultismo e arqueologia proibida. Muitos dizem que ao assistir até o fim, as runas podem começar a surgir em sonhos.
Outros juram que a última cena mostra Emil ao fundo da caverna, olhando diretamente para a câmera, mas com os olhos de Victor. E quanto à caverna, ela ainda está lá, dormindo sob a montanha, esperando leitores, esperando lembranças. Porque nem toda linguagem foi feita para os humanos. Algumas palavras lembram de si mesmas. O navio que atracou em Oslo à meia-noite, no porto de Oslo, onde os navios mercantes repousam sob neblinas espessas, há um cais interditado há mais de 50 anos, o Cais 13. Nenhuma embarcação é atracada ali. Nenhum funcionário da doca entra naquela área. E não há registros oficiais que justifiquem o abandono. Mas os velhos pescadores sabem por quê. Dizem que, a cada 100 anos, o navio viking retorna do Mar da Morte e exige ancorar em terra firme. O mar estava especialmente calmo na noite de 12 de dezembro de 2023. A neblina, espessa como leite, envolvia o fiorde de Oslo com um silêncio anormal. No alto do farol, um operador solitário chamado Jens observava o mar com binóculos. Era um veterano, 62 anos de idade, ex-oficial da Marinha Mercante. Cético, racional, até aquela noite. Às 0h03, algo surgiu na água. Era uma silhueta imensa, de velas negras madeira antiga, com a proa curvada em forma de dragão. Nenhum radar captou a embarcação, nenhuma comunicação por rádio. E, no entanto, ela avançava, deslizando sem som, sem motor, sem vento. Jens sentiu um arrepio inexplicável. Pegou o rádio e tentou alertar o centro de controle, mas o sinal havia sumido. O relógio digital travou. Apenas o velho relógio analógico em seu pulso marcava o tempo, 0h13. O navio encostou suavemente no Cais 13, como se conhecesse o caminho, como se já o tivesse feito antes. Pessoas começaram a relatar fenômenos estranhos nas redondezas. Pombos mortos aos montes, cães uivando sem parar, faróis de carros piscando sem motivo. E, o mais assustador, crianças pequenas falando em nórdico arcaico durante o sono. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Um navio fantasma havia atracado no porto. Jornalistas curiosos foram até o local, mas os portões do Cais 13 estavam soldados. Mesmo assim, fotos aéreas com drones mostraram a embarcação. Um Longship Viking, perfeito, mas completamente enegrecido, como se houvesse sido queimado sem desmanchar. No convés, não havia sinal de tripulação. Até a segunda noite. Às 0h do dia 13 de dezembro, câmeras de segurança, que haviam sido instaladas por caçadores de lendas urbanas, captaram algo impossível. Figuras surgindo no convés, uma a uma, como se fossem desenhadas pela névoa. Eram homens altos, de pele pálida e olhos brancos. Usavam armaduras corroídas, mas suas mãos estavam limpas. E, o mais estranho, não pisavam no chão. Flutuavam levemente sobre a madeira. Alguns portavam espadas. Outros, escudos com símbolos que não pertenciam a nenhum clã conhecido. Um deles segurava uma tocha azul, cuja chama não tremulava no vento. Foi nesse momento que a cidade de Oslo registrou um apagão elétrico parcial. Durante 4 minutos e 13 segundos, os bairros próximos ao porto ficaram no escuro. E nesse tempo, testemunhas afirmam ter ouvido vozes em coro, vindas do mar. Vozes que cantavam uma melodia profunda, triste, em um idioma esquecido. Uma canção de retorno, ou talvez de vingança. Após esse evento, começaram os desaparecimentos. 5 pessoas sumiram em um raio de 3 quarteirões do Cais 13. 3 moradores de rua, um pescador aposentado e um funcionário noturno do metrô. Em comum, todos haviam relatado sonhos com o navio nos dias anteriores. Sonhos com o mar abrindo como boca e olhos nas velas do navio. Jens, o operador do farol, não apareceu mais para trabalhar. Foi encontrado em sua casa, com os olhos abertos, paralisado. Vivo, mas em coma. Em sua mão, segurava um pedaço de madeira enegrecida, entalhada com runas que nem os historiadores conseguiram traduzir. Seu pulso ainda marcava 0h13.
As autoridades selaram permanentemente o acesso ao Cais 13. Mas antes disso, pesquisadores conseguiram documentar um detalhe final. No casco do navio, sob camadas de fuligem, havia uma inscrição. Volvemos para lembrar. Cada nome perdido nas ondas. Cada terra esquecida na bruma. Cada morte sem túmulo. Uma noite, a cada século. Deixe-nos tocar a terra, ou afundaremos o tempo. Hoje, o navio já não está mais lá. Sumiu ao final da terceira noite, assim como havia vindo. Sem som, sem sinal. Restou apenas a marca de seu casco gravada no concreto como cicatriz. Mas o mais assustador é o que ficou. Pessoas que caminham próximas ao Cais 13 relatam uma sensação estranha. Uma presença, um eco do mar. E às vezes se escutam 3 toques de tambor vindos do nada, como se algo, nas profundezas, estivesse contando os dias até o próximo retorno. Porque os fantasmas do mar não querem vingança. Eles querem terra firme, o deus das fendas geladas. Nos confins do arquipélago de Svalbard, onde os ventos são tão cortantes que sangram os lábios, e a noite polar dura meses, há glaciares tão antigos que parecem sussurrar. Entre eles, há uma fenda profunda chamada Scar, conhecida apenas por alguns cientistas caçadores de mitos. Dizem que quem entra ali não sai o mesmo. Dizem que lá dentro vive algo que se lembra de quando os deuses ainda andavam sobre a neve. A paleoclimatóloga norueguesa Liv Bergström foi designada para uma missão em Scar no inverno de 2024, acompanhada por 2 colegas, o geólogo suíço Matteo Weiss e a linguista islandesa Kara Jonsdottir. O objetivo oficial era estudar camadas de gelo milenares. Mas Kara trazia outro propósito: investigar inscrições rúnicas mencionadas em um diário esquecido de 1887, escrito por um explorador desaparecido chamado Alvardo Skejelvik. O diário falava de vozes no gelo e de um deus faminto por memórias. O acampamento foi montado a 200 metros da fenda. O frio ali não era natural. Era espesso, como se o próprio a recusasse movimento. Na primeira noite, Mateu teve um pesadelo. Acordou com o rosto encharcado de lágrimas e não sabia dizer por quê. Na manhã seguinte, desceram a fenda. As paredes de gelo refletiam o céu nublado com uma estranha coloração azul esverdeada. E então Kara o encontrou. Um bloco perfeitamente simétrico, com inscrições em uma forma arcaica de rúnico, anterior até mesmo às runas Futhark. Ela traduziu o que pôde. Ofereça uma lembrança. Em troca, sabedoria, dor ou paz. Mas nunca mais será inteiro. Mateu riu. Folclore incrustado. Gelo sonha também, pelo visto. Mas naquela noite, Liv ouviu passos do lado de fora da barraca. Quando saiu para verificar, não havia nada. Apenas uma trilha de pegadas que surgiam do nada e terminavam diante dela. No dia seguinte, Mateu estava diferente. Silencioso. Observava o gelo como se esperasse resposta. Dizia que se lembrava do rosto da mãe, mas não do nome dela. Depois, esqueceu o próprio. Começou a chamar a si mesmo de olhador. Kara, assustada, quis evacuar, mas Liv queria respostas. Desceram uma segunda vez. Mais fundo. No fundo da fenda, encontraram uma câmara natural, redonda, com parede de gelo polido. E no centro, uma figura congelada, humana em forma, mas com proporções distorcidas. Alta demais, braços finos, dedos alongados. Um rosto sem boca, mas com sulcos profundos onde os olhos deveriam estar. Liv se aproximou. E então ela ouviu uma voz dentro da cabeça, antiga, sem idioma, como o vento nas árvores mortas. Não era um chamado, era uma oferta. Dá-me o rosto de alguém que amaste, e eu lhe direi porque as estrelas tremem. Ela recuou. Kara, fascinada, tocou o gelo. Desmaiou na hora. Quando acordou, começou a falar em idiomas desconhecidos. No gravador, sua voz mudou de tom, ora masculina, ora múltipla. Disse frases desconexas como: os deuses morriam de frio. Ele aprendeu a devorar calor de lembranças. O tempo não derrete aqui.
Ele mastiga. Tudo que esquecemos, ele coleciona. Mateu desapareceu na manhã seguinte. Encontraram sua câmera de vídeo e, nela, um único arquivo gravado após o horário da última comunicação. A filmagem tremia. Mostrava a fenda à noite, a silhueta de Mateu de costas, diante do bloco de gelo, e uma sombra dentro do gelo, movendo-se em resposta. Mateu começou a falar. Lembro do meu primeiro cão, do cheiro do pão da minha avó, do dia em que amei pela primeira vez. Ele respirou fundo. Pode levar. E então caiu, como um boneco sem alma. Liv e Cara tentaram fugir no mesmo dia, mas a bússola girava sem parar. O GPS travava, e o céu parecia sempre igual. O tempo não passava mais. Sem saber quanto tempo se passou, Liv começou a esquecer o rosto de Cara. Depois, o som da própria voz. Por fim, ela não se lembrava mais de quem era, apenas do frio e do sussurro. Tire uma memória, deixe um vazio. Foi encontrada semanas depois por uma equipe de resgate russo, sozinha, sentada diante da fenda, com os olhos abertos e vazios. Quando lhe perguntaram o nome, ela respondeu em voz baixa: Não sou mais inteira. Hoje, Scar está selada. Oficiais dizem que houve risco de colapso glaciar, mas nas noites de solstício, alpinistas relatam ouvir algo vindo da fenda, um som de lamento baixo, como 1000 vozes tentando lembrar algo que já esqueceram. Dizem que há um Deus antigo lá embaixo, mas ele não quer fé, nem adoração. Ele quer as partes que deixamos para trás. O orfanato de Trons. No alto da colina Bratra, em Trons, escondido entre pinheiros e neblinas do Ártico, repouso que resta do orfanato Sentiljoskig, uma construção de madeira escura, com janelas pequenas e torres pontiagudas, abandonada desde 1952. Oficialmente, foi fechado por questões sanitárias e risco estrutural. Extraoficialmente, algo aconteceu ali durante o inverno mais longo da história da cidade. A jornalista de rádio Anniken Vold apresentava um podcast sobre lendas urbanas norueguesas. Quando chegou até a história do orfanato, algo chamou sua atenção. 9 crianças desapareceram durante uma nevasca em 1951. Nenhum corpo foi encontrado. O diretor da instituição, Harald Miklebusch, foi considerado inocente. Não havia provas e os registros da escola pareciam falsificados. Mas no porão do prédio, um bilhete foi encontrado. Eles não querem sair. Eles são a neve. Eles são o frio que anda. Eu só ensinei a escutar. 70 anos depois, Anniken decidiu gravar um episódio especial. Passar uma noite no orfanato. Com um técnico de som e equipamento de gravação, ela entrou pela porta dos fundos. O ar estava estagnado. O frio dentro da construção parecia mais intenso do que o da floresta lá fora. O relógio marcava 22h02 quando a gravação começou. A primeira hora foi silenciosa. Só o som do vento e do rende da madeira antiga. Mas às 23h17, captaram o primeiro sussurro. Não vieram de nenhum dos dois. O técnico, James, voltou-se para Anniken com olhos arregalados. Recuaram até a entrada, mas perceberam algo terrível. A porta havia desaparecido. No lugar, só parede. O frio aumentou. O gravador começou a captar vozes distorcidas, infantis, dizendo frases soltas. Quero brincar. Ela vai nos deixar sair. Não, ela vai nos ouvir. Explorando o corredor, encontraram a sala principal, empoeirada, com móveis cobertos por panos. No centro, um piano antigo. Em cima dele, uma fita cassete com a inscrição 1951, Coral das Luzes. James ligou o toca-fitas de sua mochila profissional. A gravação começou com vozes infantis cantando um hino antigo. Mas logo, a música desafinou. As vozes aumentaram o tom. Gritos, risadas e, por fim, um silêncio profundo. Então, o piano se moveu sozinho. Uma tecla pressionada, depois outra. Anniken apagou as luzes. No escuro, uma lanterna revelou algo atrás da cortina.
Pegadas pequenas, de pés descalços, formadas em pó. No andar superior, encontraram um antigo dormitório. 7 camas, todas cobertas por cobertores brancos perfeitamente arrumadas, exceto por uma, onde o colchão estava aberto. Dentro dele, algo embrulhado em pano. Era um caderno, o diário de uma das crianças, datado de 1951. A caligrafia era trêmula. As últimas páginas diziam: o diretor diz que a neve escuta. Se a gente obedecer, ela protege. Se a gente fugir, ela leva. Hoje à noite, ele vai nos mostrar como virar silêncio. James começou a se comportar de forma estranha. Parou de responder. Ficava olhando para o teto. Murmurava coisas em voz baixa, até que sussurrou: você não devia ter vindo. Anniken tentou puxá-lo para sair, mas ele resistiu, sorrindo com os olhos vazios. Agora somos 9 de novo. Ela fugiu escada abaixo, ofegante, ouvindo passos atrás de si, mas não os de James. Múltiplos passos leves, como o som de crianças correndo descalças sobre madeira. Chegou à entrada. A porta estava ali novamente. Correu para fora, sem olhar para trás. O ar lá fora era gélido, mas normal. A neve caía suave. Quando olhou para o orfanato, as luzes do andar superior estavam acesas. 9 silhuetas observavam pela janela. James nunca foi encontrado. A polícia revistou o local. Não havia sinal de arrombamento ou presença recente. As gravações de Anniken foram analisadas, mas no arquivo de áudio da fita, a voz de James nunca aparece. Especialistas afirmaram que era como se ela estivesse sozinha o tempo todo, mas Anniken lembra de cada segundo. E quando fechou seu episódio especial, deixou uma mensagem final, sem efeitos sonoros, sem música. O orfanato St. Oskig nunca quis que esquecêssemos. Ele só queria completar o número. 9 camas, 9 sussurros, e agora 9 vozes que dormem com a neve. Hoje, moradores de Trons evitam a colina de Bratra. Dizem que nas noites mais frias, se você passar por lá, pode ouvir uma canção infantil vinda da floresta, mas o verdadeiro aviso é outro. Se ouvir passos leves atrás de você, não vire. Pode ser só o vento, ou pode ser um dos 9. A mulher de gelo de Hildal. Na aldeia montanhosa de Hildal, cercada por lagos congelados e bosques silenciosos, os antigos têm um aviso que poucos ousam repetir. Não aceite o beijo de uma mulher no gelo. Não importa o quanto ela chore. A história começa com Eirik Thune, um artista norueguês de 38 anos, especializado em pintar paisagens árticas. Ele buscava inspiração para sua nova exposição, algo que capturasse o vazio azul do inverno. Ao saber de uma trilha desativada que cortava lagos congelados em Hildal, alugou uma cabana isolada nas montanhas, se partiu com seus pincéis, telas e diários. A paisagem era o que prometia. Um mundo de brancura silenciosa, onde até o som do próprio coração parecia impróprio. Na primeira semana, Eirik só produziu esboços. Sentia-se observado, mas atribuía isso ao isolamento. Na segunda semana, passou a ver pegadas na neve. Pequenas, descalças, femininas, sempre em volta do lago, sempre solitárias. Ele seguia, mas elas desapareciam sobre o gelo. Na terceira semana, ele a viu. Era uma mulher de cabelos brancos como a neve fresca, pele translúcida e olhos cinzentos. Estava em pé, sobre o lago congelado, nua, mas não tremia. Não falou, não sorriu. Apenas encarou com tristeza profunda. Eirik, atônito, não conseguiu se mover. Ela desapareceu quando ele piscou. Nos dias seguintes, ela voltou, sempre ao entardecer. Às vezes caminhava sobre o gelo, às vezes apenas observava de longe. Nunca deixava pegadas no momento. Mas ao amanhecer, lá estavam elas, contornando a cabana. Eirik começou a pintar. Um retrato. Não conseguia evitar. Cada noite em claro era um novo detalhe. A curva dos lábios, o reflexo prateado nos olhos, o gelo ondulado sob seus pés. E quanto mais pintava, menos se lembrava de quem era. Uma noite,
Ela chegou mais perto. Parou a poucos metros. Sussurrou seu nome. Ele... A voz era o som de gelo quebrando sobre um rio escuro. Ele caminhou até ela, como em transe. Você me vê? Ela perguntou, com um olhar misto de desejo e dor. Ele assentiu. Então me leve de volta. Me pinte com calor. Me dê um nome que aqueça. Ela encostou os lábios nos dele, e o mundo inteiro congelou. Eirik acordou no chão da cabana, com os dedos roxos e o rosto queimado pelo frio. O fogo da lareira havia apagado. A tela estava virada, e sobre ela, um retrato perfeito da mulher de gelo, com olhos fechados e um sorriso sereno. Ao virar o quadro, leu uma inscrição que ele não lembrava de ter escrito. Ela é feita de solidão, e eu a derreti com minha alma. Eirik fugiu da cabana naquela manhã, em pânico. Desceu para a aldeia, onde foi socorrido por moradores locais. Quando contou o que viu, os mais velhos ficaram em silêncio. Uma mulher idosa, chamada Marit, aproximou-se e segurou sua mão. Você a beijou, não foi? Ele assentiu, trêmulo. Então você a carregará até o fim. A lenda de Ildal fala de uma moça chamada Signy, noiva de um soldado que morreu congelado atravessando o lago. Dizem que ela o seguiu na mesma noite e caminhou nua sobre o gelo, chorando e chamando seu nome até sumir na neblina. Seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, ela aparece aos solitários, aos que carregam vazio no peito, e oferece um beijo. Mas todo o calor que ela sente, ela retira. Eirik nunca mais voltou a pintar. A tela com o retrato foi comprada por um colecionador particular, que morreu de hipotermia dias depois, dentro de seu apartamento aquecido. O quadro desapareceu do inventário. Hoje, nas margens dos lagos de Ildal, há uma placa de advertência. Não entre no gelo ao entardecer. Não fale com quem não faz pegadas. E nunca, jamais, aceite o beijo da mulher que chora. Porque dizem que, a cada século, ela precisa de um novo nome para continuar andando. E ela só anda onde há silêncio suficiente para ouvir sua própria dor. Os portões de Alfheim. Em 1986, o arqueólogo norueguês Kristoffer Dahl liderava uma pequena escavação nas montanhas de Setesdal, onde antigas sagas falavam de círculos de pedra onde os elfos guardavam os segredos do mundo antigo. A maioria considerava isso mitologia poética, mas Kristoffer era diferente. Obcecado pelo mundo oculto entre as linhas das Eddas, ele buscava evidência de que, antes da cristianização, certos povos nórdicos mantinham contato direto com seres de outro plano. Na primavera daquele ano, ele encontrou algo. No topo de um platô inexplorado, protegido por neblina e acesso difícil, o grupo localizou um anel de 13 pedras brancas, dispostas com precisão astronômica. No centro, uma laje coberta de musgo, com inscrições rúnicas quase apagadas. O solo em volta estava morto, sem vegetação, sem insetos, sem som. Um dos voluntários, Ingrid Kvale, comentou em voz baixa. Aqui, parece que o tempo prendeu a respiração. No diário de escavação, Kristoffer escreveu: este círculo não é um sepulcro, nem um templo. As runas não são funerárias. São avisos. Algo foi selado aqui. Ou alguém tentou impedir que fosse aberto. Na noite seguinte, enquanto revisava as fotos do dia, uma imagem chamou a atenção. Em uma das pedras, um padrão de luz refletido pelo entardecer formava uma figura humanoide, mas com olhos longos e pupilas verticais, como de um animal. Pensando ser um erro de exposição, tentou repetir o fenômeno. Voltou ao círculo ao entardecer e posicionou-se no mesmo ângulo. Na laje central, viu algo que não estava ali antes, uma ranhura circular, como a tampa de um alçapão. E então, ouviu música, um som etéreo, delicado e impessoal, como o vento sussurrando melodias que ninguém compôs. Ao tocar a laje, a runa central brilhou por um instante, revelando um símbolo esquecido, Alfablot, o sacrifício aos elfos. Uma prática proibida pela igreja, onde se ofereciam lembranças, sangue ou nomes aos habitantes da luz. Kristoffer desceu correndo para o acampamento. Passou a noite traduzindo runas.
Não dormiu. No amanhecer seguinte, desapareceu. Ingrid foi a última a vê-lo. Ele deixará um bilhete. Preciso saber se ainda estão ouvindo. Se eu não voltar até o pôr do sol, queime tudo. Se ouvir meu nome na noite, não responda. Ela subiu com 2 assistentes, mas o círculo estava diferente. As pedras estavam mais brancas. O centro parecia girar levemente, como um reflexo em água. E o céu acima dali tinha um tom dourado que não combinava com a manhã nublada ao redor. Não encontraram Christopher, só sua mochila, um gravador e o diário. No gravador, a última entrada de voz. A luz mudou. O som me chama. Sinto que se eu andar só mais um passo, poderei vê-los. Eles não odeiam os humanos. Só esqueceram de como éramos antes do barulho. Estou deixando meu nome aqui. Se alguém escutar isso, não traga seu nome para dentro. A escavação foi encerrada. O platô foi considerado área protegida por fragilidade geológica. Oficialmente, Christopher se perdeu em uma fenda e seu corpo jamais foi encontrado. Mas Ingrid sabia a verdade. Ela jamais revelou o que viu nas últimas horas antes de descer. Anos depois, em 2012, um grupo de turistas de trilha encontrou o círculo. Registraram o local em fotos e vídeos. Quando postaram nas redes, as imagens estavam todas distorcidas, menos uma. Nela, ao fundo, entre 2 pedras, está a silhueta de um homem de barba grisalha e olhos muito abertos, como se tivesse acabado de ver o céu pela primeira vez em décadas. Especialistas forenses afirmaram com 89% de certeza. Era Christopher Daly, 26 anos mais velho, mas com o mesmo casaco e mochila de 1986. Hoje, montanhistas que sobem as trilhas de Setesdal contam que às vezes, ao entardecer, ouvem uma melodia vindo das pedras, mesmo com fones de ouvido. Outros dizem que sentem cheiros da infância, como pão de centeio, grama molhada ou perfume de uma avó já falecida. Mas o verdadeiro aviso não está na música nem nos cheiros. Está no tempo, porque no topo daquele platô, os minutos não se movem como no resto do mundo. E se você escutar seu próprio nome vindo do centro do círculo, não responda. Não é você que está se chamando. O tambor do último Sami. No coração do Ártico norueguês, entre tundras geladas e montanhas esquecidas pelo tempo, há uma vila chamada Kautokeino, berço do povo Sami. Sua cultura milenária é cheia de rituais, cantos e objetos sagrados, entre eles o tambor de runas, usado para invocar espíritos e comunicar-se com o mundo invisível. Durante séculos, o tambor era guardado por xamãs, passado de geração em geração, até que a cristianização e as repressões culturais quase o extinguiram. O último tambor original, conhecido como Ivy Troma, foi levado para o museu em Oslo, sob a promessa de preservação. Mas com o tambor veio a maldição. O antropólogo Henrik Lund foi designado para catalogar a peça. Ele era cético, um homem de ciência que via nas lendas apenas superstição. Na primeira noite em que o tambor ficou em seu apartamento, Henrique ouviu batidas ritmadas ecoando pela casa, como se alguém estivesse tocando. Pensou ser um vizinho, mas o som parecia vir do próprio tambor. Tentou ignorar, mas as batidas aumentaram, sincronizadas com um coro baixo e gutural, como cânticos em uma língua antiga. Henrique pesquisou o símbolo do tambor. Cada runa representava uma entidade do panteão Sami, espíritos da natureza, protetores das aldeias, guardiões do céu e da terra. Na 10ª noite, ele sonhou com um homem idoso, de pele bronzeada, olhos penetrantes e um rosto marcado por cicatrizes. Você ousou acordar Ivy, disse o homem. Ele pede respeito, ou vingança. Henrique acordou suando frio, com o tambor aos seus pés. No dia seguinte, um telefonema do museu informou que o tambor desaparecera. Henrique entrou em pânico, mas logo começou a sentir mudanças. Sua audição tornou-se aguçada. Sentia o vento conversar com ele. Ouviu murmúrios nos rios e risos nas florestas. Mas também sentiu uma presença constante, invisível, que o seguia onde quer que fosse. Uma noite, enquanto tocava o tambor que reaparecera misteriosamente em seu apartamento, Henrique viu uma figura na janela. O homem do sonho,
olhando fixamente. Ele se apresentou como Nils Javre, o último xamã Sami que usou Ivy Troma. O tambor é um portal, Henrik. Não é um objeto, mas um ser. Ele carrega o espírito dos nossos ancestrais e sua cólera. Você precisa escutá-lo antes que ele decida se o respeita ou não. Henrik tentou devolver o tambor ao museu, mas toda vez que tentava deixá-lo na entrada, o tambor desaparecia, reaparecendo em seu apartamento, tocando sozinho. Seus amigos começaram a evitá-lo. Ele falava com vozes que ninguém ouvia, desenhava símbolos estranhos, passava horas no bosque, em transe. Na última noite antes da tempestade de inverno, Henrik fez um ritual de purificação inspirado nas tradições Sami. Tocou o tambor enquanto cantava os joios ancestrais, canções sagradas que pedem harmonia entre os mundos. A figura de Nils apareceu, mais viva do que nunca. Agora você é o guardião, Henrik. Mas lembre-se, o tambor nunca esquece, nem perdoa. Na manhã seguinte, Henrik foi encontrado inconsciente no bosque. O tambor estava ao seu lado, intacto. Ele nunca mais falou. E o museu nunca recebeu o Ivy Troma de volta. Dizem que em noites sem lua, quando o vento uiva pelas janelas do Ártico, o som de um tambor distante pode ser ouvido, acompanhado por um canto ancestral que fala de respeito, sacrifício e o poder dos espíritos que nunca dormem. E que quem ouvir esse som deve responder com silêncio, ou será chamado para tocar para sempre. O último inverno, na vastidão congelada do interior da Noruega, onde o sol some por meses e o frio é tão profundo que parece rasgar a alma, um casal decide enfrentar o silêncio absoluto do Ártico para recomeçar suas vidas. Maren e Olau, cansados da cidade, dos ruídos que corroem a mente, alugam uma cabana isolada na região de Finnmark, à beira de um lago que congela em um espelho impenetrável. Eles acreditavam que o inverno, apesar de cruel, seria um tempo de paz, uma pausa para se reconectar. Mas o que os esperava era algo muito mais antigo e terrível. Os primeiros dias foram silenciosos demais. O vento não uivava, as árvores não rangiam, e a neve parecia absorver o som como um manto pesado. À noite, as sombras da cabana pareciam se esticar e se contorcer. Maren começou a perceber que Olau, seu marido, esquecia coisas, pequenos detalhes, nomes, rostos. Ele ria, mas o olhar carregava um vazio que aumentava a cada dia. Então, Maren começou a esquecer também. Esquecia a hora do dia, as palavras certas, até mesmo seu próprio nome. O relógio não funcionava. A bússola girava sem rumo. O lago congelado, outrora um espelho prateado, parecia um abismo negro. Em uma noite sem lua, Maren acordou ao som de sussurros que vinham do lago. Ao olhar pela janela, viu uma figura indistinta caminhando sobre o gelo. A figura parou e olhou para ela. Um brilho frio emanava dos olhos. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Na manhã seguinte, Olau desapareceu. Sem pegadas, sem vestígios. Maren correu para o lago, o coração batendo como um tambor de guerra. No gelo, viu marcas estranhas. Não pegadas humanas, mas linhas retorcidas, como se o próprio lago tivesse sido iscado por garras invisíveis. Dias se passaram. Maren sentia-se presa em um tempo que não existia. Cada passo pela floresta parecia levar para mais perto de um abismo sem retorno. Seu reflexo no vidro da cabana mostrava uma mulher que ela não reconhecia. Então, no 10º dia, o gelo se quebrou. Uma fenda escura serpenteou, do centro do lago até a margem. De dentro dela, um vento gelado soprou. Maren ouviu sua própria voz chamando, ou seria um eco, pedindo para entrar. Ela hesitou. Na beira da fenda, o tempo se partiu. Memórias, rostos, palavras, tudo se misturava como uma tempestade congelada. Maren sentiu que seu nome estava desaparecendo, que sua alma escorria pelo gelo. Mas naquele instante, algo mais surgiu, uma luz tênue, quente, que crescia dentro dela. Era a lembrança do verão, das risadas, da vida antes do silêncio. Ela se agarrou a essa luz e deu um passo para trás. O lago congelou de novo. O tempo voltou a fluir. Olau não retornou.
Maren deixou a cabana meses depois, com as mãos geladas, os olhos perdidos, mas viva. A lenda do último inverno se espalhou pelas aldeias do norte. Conta-se que é um lugar no Ártico onde o tempo pode prender os vivos, onde o esquecimento é uma armadilha e o silêncio uma sentença. Que o último inverno é aquele que nunca acaba, em que o corpo permanece, mas a alma se perde para sempre. E que, se você ouvir um sussurro no vento frio, chamando seu nome, cuidado, porque talvez ele venha do lago congelado. E o tempo não será seu amigo.